da revista número 3, O Espírito Santo, a lição número 8, impulsionado pelo Espírito de Deus. Eu vou ler aqui João 3:8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Esse versículo foi um dos versículos que me impressionaram bem bastante na primeira vez que eu li a Bíblia, né? Há 30 anos atrás, já ia dizer 40. 30 anos atrás, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, então já foi 34 anos atrás. Foi um dos versículos que me impressionaram bastante, porque ele fala bastante assim, sobre o que é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz na vida da gente. Ele está falando do quê? Ele está falando, né, de... Como na semana passada a gente falou, assim, a planejabilidade de algumas coisas, elas, né, diminuem, vamos dizer assim. Que é aquela ideia que as pessoas normais têm, planejar, vou fazer tal coisa, vou fazer tal curso, depois eu vou ter tal emprego, eu vou querer fazer isso, eu vou construir uma casa, daí eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou ter tantos filhos, eu vou comprar um carro, quer dizer, planejar tudo, planejar, né? Ok, a gente também tem planos, tem sonhos, tem ideias, mas a gente entrega tudo isso para Deus, e Deus remodela os nossos planos, quer dizer, Ele, né, coloca outras ideias na nossa mente, ele mostra outros caminhos e tal, traz surpresas, né? Então a gente fica bem mais relaxado, vamos dizer assim, mais tranquilo. E em relação a isso, por exemplo, existe a questão de decepções. Decepções é uma palavra assim que vem forte na minha mente nessa hora, a questão de decepções, porque decepções são algo que machucam muito a gente quando a gente, né, planeja alguma coisa e aquilo não dá certo, né, por causa de pessoas, porque a gente acha que as pessoas vão agir de uma certa maneira, mas elas não agem, ou seja, elas são irresponsáveis, elas falham com a palavra, e aí acabam que as coisas não dão certo, e a gente se frustra, se decepciona, e isso machuca a gente. Então, quando a gente entender esse princípio do Espírito Santo, que nos guia, vamos dizer assim, por caminhos novos, diferentes, né? De vez em quando, também não é toda hora, não é todo dia, mas que ele, né, vai nos, vamos dizer assim, que a gente tem que estar à disposição dele. A gente saber, não, eu posso planejar, posso pensar, mas, como diz lá na carta de Tiago, né, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, que a gente até pode planejar e pensar, não, amanhã eu vou fazer tal coisa e tal, mas se Deus quiser, quer dizer, pode chegar no outro dia e Deus disser, sabe aquele teu plano lá, vamos mudar, né? Então, o que a gente faz? A gente diz, glória a Deus, puxa, uma surpresa, né? Algo novo, algo diferente. Aleluia, Deus, né, tá agindo, Deus está agindo, que bênção. Estou vendo Deus agir, né? Já, vamos dizer assim, outros cristãos que não entendem o agir do Espírito Santo já iam ficar bravos. Fiz um plano, planejei, me organizei e agora não está dando certo, né? E ainda até começa a falar, vou repreender isso é coisa do diabo, né? E tal, né? Que quer estragar meus planos, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendem o agir de Deus, até acham que é o diabo que está atrapalhando, né? Sendo que às vezes é Deus que está impedindo a gente de fazer uma coisa que Ele não quer, ou porque Ele quer levar a gente para uma outra direção, ou porque quer evitar que a gente faça alguma coisa errada, né? E a gente fez aquele plano maravilhoso, né? E tal, né? Como no alemão se fala, né? Milch, Mädchen, Rechnung, quer dizer, né? A história da moça do leite, conhece? Não sei se você já conhece essa lenda, essa fábula, né, da moça do leite, né, da moça que vendia leite e daí ela, carregando o balde de leite na cabeça, estava caminhando e aí estava fazendo a conta. Se eu vender esse leite eu vou ganhar 10 reais
e daí amanhã eu vou vender mais o leite, vou ganhar mais R$10, daí eu vou vender todos os dias o leite e ganhar 30, cada dia R$10, num mês são R$300. Aí eu vou pegar esses R$300, comprar uma vaca, e daí eu vou depois, mais um mês, comprar mais uma vaca, e depois de um ano eu tenho 10 vacas, e daí eu vou vender essas vacas e tal, aí eu vou comprar uma casa, isso e aquilo. Aí, caminhando, de repente, tropeçou numa pedra, derramou o leite no chão. Aí ela, não, lá se foram minhas casas. Quer dizer, né? Fazendo cálculos e cálculos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, né? E de repente acontece uma coisa que a gente não espera, estraga o plano todo da gente. E na vida do crente, né? Nada estraga o plano da gente, porque está tudo na mão de Deus. Então, se acontece alguma coisa, é porque Deus, né, está agindo ali, está impedindo, está fazendo alguma coisa, está fechando uma porta porque Ele quer abrir uma outra porta e coisas desse tipo. Então, isso faz a vida da gente ficar muito mais relaxada, tranquila. A gente sabe, não, eu vou dar o meu melhor, vou trabalhar, vou ser responsável, mas, independente disso, Deus vai guiar, Deus vai fazer, Deus vai abrir portas, Deus vai fechar portas e, né, vai fazer o melhor. E aqui nesse contexto estou lembrando de duas ideias importantes. Uma delas é aquele versículo que diz: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, né, é uma grande verdade, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas muitos estão entendendo errado o que significa esse bem. O bem dos que amam a Deus, que muitos estão entendendo o bem como conforto, como riqueza. Então, eles estão pensando que, eu estou planejando aqui, né, pegar meu dinheiro, ou abrir uma empresa, e daí ter funcionários, e daí eu ganhar muito dinheiro, e tal. E aí se acontece, Deus, né, atrapalha esse plano, Deus fecha as portas, daí eles, não, mas não está escrito lá que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e tal. Quer dizer, então eles não entendem que o bem que Deus, né, enxerga como bem, aquilo que para Deus é o bem, não é a mesma coisa que as pessoas enxergam como bem. O que Deus enxerga como bem? O nosso progresso espiritual, nossa relação com Ele, nossa intimidade com Ele, nossa firmeza espiritual, nossas vitórias espirituais e coisas desse tipo. Isso é o bem que Deus quer. Como o apóstolo Paulo, né, usou aquele versículo que muitos também distorcem, né, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitos pegam esse versículo para dizer o quê? Então, em Deus, né, nós podemos tudo, ou seja, podemos ficar rico, podemos ganhar bastante dinheiro e tal, mas isso é um abuso, né, desse texto, porque está escrito assim: sei viver contente na fartura, sei estar contente em toda situação, sei lidar com a riqueza e sei lidar com a pobreza. Quer dizer, né, saber lidar com a pobreza é difícil, saber lidar com a riqueza é mais difícil ainda. Que, né, quando se é pobre, se trabalha para tentar sobreviver. E quando se é rico, né, aí muitas vezes a pessoa acaba esquecendo de Deus. Ou se atrapalha. Né? Então tem pessoas que durante a juventude eram pobres, aí trabalham, ganham dinheiro, começam a ter bastante dinheiro, aí se atrapalham, porque não sabem o que fazer, como administrar o fato de ter bastante dinheiro. E assim por diante. Então, por isso, né, tem um versículo no Antigo Testamento que diz: Deus não me deixe não ser pobre, né, para não te amaldiçoar, e nem ser rico para não te esquecer, alguma coisa assim. É um versículo que tem muita sabedoria. Quer dizer, né, ser pobre e não ter o que comer é bem ruim, mas ser rico e ter muito dinheiro é bem difícil. Jesus disse que são poucos ricos que vão entrar no reino de Deus, né? Então, vamos dizer assim, seria ótimo ser rico, porque a gente podia fazer muita coisa para o reino de Deus, ajudar muitos missionários e tudo isso, seria ótimo, mas a maioria dos ricos acaba esquecendo de Deus. Então, a riqueza geralmente não é algo tão bom. Geralmente o bom é o meio termo, vamos dizer assim. Mais uma coisa que eu lembrei em relação a esse versículo de João 3:8, que é um pequeno acontecimento
que um dia desses, num estudo bíblico, numa reunião de discipulado que eu tive lá na cidade de Bielefeld, vieram algumas pessoas visitantes, vieram ali e visitaram aquela reunião. Eu estava dando a aula e depois da aula puxei conversa com os irmãos ali que tinham vindo visitar, e aí eu perguntei para um deles, você vem na próxima reunião, né, daqui, né, uma semana? E aí então, né, em relação a essa pergunta, você vem daqui uma semana na próxima reunião? Aí ele respondeu assim, eu não sei onde é que o Espírito Santo vai me guiar. Se o Espírito Santo me guiar para vir, eu vou vir, né? Daí, né, eu entendi que ele estava se referindo a esse versículo que diz, né, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Quer dizer, ele pegou esse versículo e interpretou ele de um modo exagerado, fanático, vamos dizer assim. Que a Bíblia não fala disso, de a gente dizer, se o Espírito Santo me guiar, amanhã eu vou trabalhar. Se o Espírito Santo não me guiar, eu vou faltar no trabalho. Quer dizer, dali 2 semanas eu já estou desempregado de novo, né? Tem gente que pensa desse jeito, né? Eu pego um trabalho, né? E se o Espírito Santo me guiar para me acordar de manhã, para eu ir para o trabalho, ótimo. Se não, né? Ele vai me dar um outro trabalho, cada semana um outro, né? Quer dizer, é ridículo, mas tem algumas pessoas que levam para esse extremo, que é falso, né? Por isso que eu escrevi toda essa revista, exatamente porque tem pessoas que interpretam errado, né? Vamos dizer assim, exagerando. Quer dizer, nesse caso eu digo que é um exagero, levar isso aqui a um extremo total, né? De dizer o Espírito Santo me guia a cada instante, o Espírito Santo me guia a cada mínima coisa que eu faço. Quer dizer, eu penso, eu vou jantar hoje ou não? Se o Espírito Santo me disser para jantar, eu vou jantar, senão eu não vou jantar, ou alguma coisa assim. Não, quer dizer, eu tenho minha rotina, eu levanto todo dia, tomo o meu café e daí eu trabalho, né? Não dependo que o Espírito Santo venha toda hora me dizer, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo, né? Até porque eu entendo que Deus, ele quer ver o que nós fazemos, qual é a nossa reação, qual é o que nós vamos fazer a partir de nós mesmos, porque como eu sempre já tenho falado, que somente aquilo que a gente faz a partir de nós mesmos é que tem um valor moral. Ou seja, somente aquilo que a gente decide e que a gente faz a partir do impulso que vem da gente mesmo é que tem um valor moral, tanto positivo como negativo. Né? Como eu já citei exemplos negativos, por exemplo, pessoas possessas pelo demônio que fazem coisas erradas, que, sei lá, fazem alguma coisa ruim. Então esse ato ruim... Sobre esse ato ruim, a pessoa não tem responsabilidade. A pessoa que está fazendo isso, ela não tem culpa. Por quê? Porque ela está sendo um instrumento direto do diabo, vamos dizer assim. Então, ela não tem culpa. E a mesma coisa, vamos dizer assim, o Espírito Santo, muitas vezes ele fala para a gente fazer uma certa coisa, né? Quando a gente está em dúvida, pensa, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? A gente ora, pede, ele mostra para a gente fazer. Mas, vamos dizer assim, a partir de um certo ponto, a gente mesmo tem que decidir o que fazer, a gente mesmo tem que entender, a gente mesmo tem que tomar as coisas na nossa mão, num certo sentido. Como eu digo assim, Deus me disse, vai ensinar a Bíblia. Né? Jesus me disse, vai ser um professor de Bíblia, vai ser um professor de discipulado. Então isso o Espírito Santo me falou. Agora, eu não preciso cada dia perguntar de novo, Espírito Santo, aquela ideia de ser um professor de discipulado está em pé, né? Ou se já mudou de ideia, né? Quer dizer, não, ele disse vai, né? E aí eu vou, né? É como aqui na Alemanha, acontecia muitas vezes de a gente estar indo para um certo lugar na estrada, quando a gente ainda não tinha sistema de navegação. Então a gente andando e de repente via uma placa com o nome daquele bairro ou daquela cidade que a gente estava procurando. A gente viu uma placa apontando para frente. Aí, então tá, temos que ir para essa direção. Aí a gente ia naquela direção, andava e ficava lá 5 quilômetros e não via mais placa nenhuma. Estamos na estrada errada porque não estamos vendo placa nenhuma. Então nós chegamos a entender que aqui na Alemanha o trânsito funciona dessa maneira. Quando tem uma placa que manda você ir reto para uma direção,
E você não vai mais ver outras placas repetindo essa informação. Você vai andar um tempão e lá na frente vai aparecer uma placa com o nome daquela cidade ou daquele bairro apontando para a esquerda. Ah, então tá, então agora temos que ir para a esquerda. Aí você anda até chegar num lugar onde vai ter de novo uma placa dizendo, apontando para a direita. Aí você muda e anda. Ou seja, você não tem a necessidade de ficar toda hora tendo uma nova placa dizendo a cidade é para frente, ó, continue ali porque a cidade que eu estou procurando é ali, mais 1 quilômetro, a cidade é nessa direção, continue, né? Não tem a necessidade de ficar repetindo aquela informação, desde que você continue naquela estrada, não há necessidade de ficar repetindo. Então a mesma coisa o Espírito Santo com a gente, ele fala, vai fazer tal coisa, aí a gente vai e fica fazendo aquela coisa, até que o Espírito Santo vem e diz, não, agora ok, tá bom, não precisa mais fazer isso, mas vai fazer outra coisa. Aí a gente vai fazer outra coisa, entendeu? Não precisamos ficar cada dia perguntando, devo continuar nesse caminho e tal, mas né, ele já falou lá atrás, vai para esse lado, vai nessa direção. Então, né, porque senão um cristão não teria responsabilidade nenhuma. Isso, né, responsabilidade que nem eu te falei. Se o Espírito Santo me disser, então eu vou trabalhar, eu vou fazer, né? Não, o Espírito Santo já disse, vai. Né? E a própria Bíblia diz, quem não quer trabalhar, que não coma, né? Por exemplo, está lá na Bíblia. Então não há necessidade de perguntar ao Espírito Santo, tu queres que eu tenha um trabalho? Queres que eu, né, tenha um emprego, alguma coisa assim, né? Tem certas coisas que a gente não precisa perguntar, porque está escrito já na Bíblia, né? Tá, então vamos para a próxima página. Eu leio aqui o versículo de Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,18. Um versículo totalmente importante dentro desse assunto. Por quê? Porque a lei, né, a palavra lei é uma referência ao Antigo Testamento, ou melhor dizendo, a religião que Moisés instituiu. Então, naquela religião, as pessoas eram guiadas por, eu digo assim, regras religiosas. Então, para tudo elas tinham uma regra. A regra que dizia o que se pode fazer em tal dia, o que se não pode fazer, o que é errado, o que é certo, o que Deus quer. Quer dizer, tudo regras, lista de coisas. Isso. São 500 ou 600 regras, né, tentando definir assim ao máximo todas as situações da vida da pessoa. Regras. Está escutando? Tá. Né? Então aqui ele faz esse contraste. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É mais um contraste entre a nossa vida cristã e o sistema da religião mosaica. Na religião mosaica eles tinham a lei, eles não tinham o Espírito Santo não tinha sido derramado, então eles tinham aquela lei, ou seja, aquelas regras. E nós temos o Espírito Santo. Ok, nós não... Tem gente que diz, então você não precisa seguir aquelas regras, então você, né, você é um tipo de cristão que adultera, que mata, que rouba, né, porque você não segue aquelas regras, né? Eu digo, não. O fato de eu não matar, de não roubar, de não adulterar e de não fazer uma série de outras coisas, não é porque eu tenho aqui uma lista de regras que me diz que eu não devo fazer essas coisas, mas porque uma vez que Deus está no meu coração, uma vez que Deus enche o meu coração, eu não tenho vontade de fazer essas coisas. Porque o Deus que está dentro de mim, ele abomina essas coisas, então eu também abomino essas coisas. Não é porque existe aqui regras, não é porque existe aqui um livro que diz, olha, se você não seguir essas regras aqui, A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, parágrafo 1, né, ponto 2 e como, né, se você não obedecer essas regras, você vai para o inferno, né? E aí, eu estou com medo, não quero ir para o inferno, então eu tenho que cumprir essas regras, né? Não é por aí. Aqui diz, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, são duas alternativas. Ou a gente vive de modo legalista, ou a gente vive guiado pelo Espírito. E essa alternativa é a alternativa muito melhor, muito, ser guiado pelo Espírito. Que Jesus disse,
é melhor para vocês que eu vá. Né? É melhor para vocês que eu vá. Quer dizer, o Espírito Santo, a gente ter o Espírito Santo é a melhor coisa que existe, que ele nos guia a cada instante. A gente não depende de ficar lá, qual é a regrinha que eu tenho que verificar, né, nesse momento, na minha vida, nessa minha decisão, qual é a regrinha que eu aplico e tal, qual é, né? Não, a gente é guiado pelo Espírito Santo, a gente ora, a gente lê a Bíblia e ele mostra pra gente, seja pela Bíblia, seja na oração, seja no nosso espírito, seja de N maneiras que ele tem de nos mostrar qual é a decisão que nós devemos tomar. 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3:6. E fica claro de novo esse contraste entre lei e Espírito. Ou seja, lei, aquela religião que Moisés deu, cheia de regrinhas. E o Espírito é o que? O Espírito Santo. O Espírito ele nos vivifica. Se a gente segue regras, a gente murcha espiritualmente, vira que nem uma uva passa espiritual. Quer dizer, se você, né, com o passar do tempo, você vai tomar conhecimento de pessoas que são crentes em Cristo, mas que acabaram escorregando para esse lado do legalismo, de ficar seguindo regras, de ficar, tem um versículo que diz isso, tem um versículo que diz aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque se eu fizer isso é pecado e eu vou para o inferno, não sei o que lá. Acabam caindo para esse lado, e aí acabam murchando espiritualmente que nem uma uva passa. Elas não conseguem mais ser guiados pelo Espírito Santo, porque com essas regras eles acabaram empurrando o Espírito Santo para fora, sem perceber. Então por isso é bem importante a gente não fazer isso, não escorregar para esse lado. A gente buscar muito o Espírito Santo, buscar muito a orientação do Espírito Santo, que também é uma orientação através da Bíblia. Ele usa a Bíblia para nos orientar, mas não desse modo legalista, mas sim de um modo vivo. É só quem tem o Espírito Santo que consegue entender isso, e o que eu só quero enfatizar é isso. Nós só temos essas alternativas. Está escutando? Tá. Né? Nós só temos estas alternativas. Né? Alternativas, ou a gente segue a lei, ou seja, regras de conduta, regras morais, ou a gente segue o Espírito Santo, que nos torna santos, nos torna mais perfeitos, melhores, usando a Bíblia, nos iluminando em nosso espírito. São duas alternativas. Gálatas 5, 18 e 22. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 18 e 22 e 23. Então aqui de novo esse contraste entre esses dois tipos de jeito de encarar as coisas. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade e benignidade. Isso o Espírito Santo produz. Então existem pessoas legalistas que pegam esse versículo e dizem: aqui temos um versículo que diz, o cristão ele tem que ter amor, ele tem que ter longanimidade, ele tem que ter benignidade, né? Ele tem que ter essas coisas. Então temos aqui mais algumas regras que temos que seguir. Nós temos que ter amor, nós temos que ter gozo, nós temos que ter paz, né? O que é uma contradição total, quer dizer, né? Uma contradição total. Uma pessoa dizer, temos aqui 9 regras, né? A mais, além das 500 ou 600 que já tinha, mais 9. Eu tenho que ter amor, né? Quer dizer, é ridículo, né? Mas tem pessoas que caem por esse lado, que começam a ler a Bíblia desse jeito, né? Quer dizer, que acabam fazendo do cristianismo uma religião judaica estendida, vamos dizer assim, né? Sem o Espírito Santo, não baseada no Espírito Santo, mas em regras. Então, né, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade. Quer dizer, se alguém diz, eu sou guiado pelo Espírito, mas se essa pessoa é cheia de ódio, é cheia de tristeza, é cheia de... não tem paz, né? Não tem longanimidade, não tem benignidade, né? Aí a gente vê, aí tem uma coisa errada. Então se a pessoa diz que é guiada pelo Espírito e não tem essas coisas, né? Então peraí, tem alguma coisa errada.
né? Então tem pessoas que quando a gente fala assim, eu creio no cristianismo vivo, numa fé viva, numa fé que é baseada no guiar do Espírito Santo. Então já tem pessoas que pensam, então você acha que você pode pecar, que você pode fazer tudo errado, que você pode matar, roubar, adulterar, que isso não é pecado e coisas assim. Então já tem pessoas achando isso, né? São as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, que não tiveram experiências com o Espírito Santo, não sabem como ele trabalha, então eles pensam isso. Eles pensam que quando a gente não aceita o legalismo, aquele sistema, é porque a gente é liberal, porque a gente só quer fazer coisas erradas em nome do Espírito Santo. Então, porque as pessoas que não conhecem o Espírito Santo, eles pensam desse jeito. Então, mas não tem como, né? Não tem como a gente transmitir o gosto de uma coisa para uma outra pessoa, né? Tipo assim, se eu como uma laranja, eu não posso te perguntar, né, Leandro, o que você acha? Que gosto essa laranja tem? Ela é doce? Ela é azeda? Né? Quer dizer, não tem. Então, né, não tem como a gente transmitir uma experiência para uma pessoa. Então, uma pessoa que não experimentou o Espírito Santo, que não sabe, né, não conhece o Espírito Santo, ele não consegue entender. Né? Então, por isso, muitas dessas pessoas que não conhecem o Espírito Santo, eles têm até raiva das pessoas que têm o Espírito Santo, que tiveram experiências com o Espírito Santo, né, porque eles acham que a gente quer ser melhor, ou que a gente é liberal, ou que a gente não leva as coisas a sério, né, porque eles levam a coisa a sério, eles têm uma vida até triste, de tão a sério que eles levam as coisas e ficam lá, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque tem as regrinhas que dizem que não pode, e daí eles ficam lá, né, tudo, né, não tem nenhuma palavra, me falta até uma palavra para dizer assim, como que essas pessoas ficam espiritualmente, que nem uma uva passa espiritual, assim, tudo enrugado, assim, né? E, então, por isso que eu falo, são alternativas. São alternativas. Se a gente escolher a alternativa errada, a gente vai virar isso. E se a gente escolher a alternativa certa, ou seja, de ser guiado pelo Espírito Santo, quer dizer, através da Bíblia, lendo a Bíblia, orando e deixando o Espírito Santo guiar a gente, é isso que vai encher a gente de amor, alegria, né? Gozo, que gozo significa alegria, paz, longanimidade, benignidade. Essa é a escolha certa, esse é o caminho certo, é o caminho da felicidade. Essa que é a questão. O título da lição, impulsionado pelo Espírito de Deus, quer dizer, quando a gente decidiu que a gente entregou a nossa vida na mão de Deus, não apenas para o que vai acontecer depois da morte, que muitos pensam assim, ser cristão é você entregar a tua vida para Jesus, ou seja, quando você morrer não vai para o inferno. Não, ser cristão é a gente entregar a vida para Jesus e tudo o que acontece na vida da gente é entregue na mão dele. E ele não apenas conserta as coisas erradas que acontecem, mas não, ele quer nos impulsionar, como diz ele, impulsionado pelo Espírito de Deus, ele quer nos dar a direção, ele quer mostrar para que lado a gente deve ir. O objetivo ao qual ele nos impulsiona, né? Então, 2 Coríntios 3:18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Não sei se eu já usei o exemplo de... no livro do Apocalipse tem duas imagens que me impressionam bastante. Uma delas é que fala do dragão. O dragão, vírgula, a antiga serpente. E tem outra, a imagem de Jesus. E quando Jesus aparece para João, né, João cai no chão, de tão espantado que ele fica e nem reconhece que é Jesus. Sendo que João era o discípulo amado, que andava o tempo inteiro com Jesus. E João viu Jesus ressuscitar. Então João conhecia Jesus muito bem. Por que João cai, né, cai no chão quando vê Jesus? Porque o Jesus que ele vê no dia do Senhor, que lá no Apocalipse diz, João, né, viu no dia do Senhor, né, teve essa visão no dia do Senhor.
Então tem pessoas que acham que esse no dia do Senhor se refere ao domingo. Mas se a gente for ler na Bíblia, procurar a expressão o dia do Senhor, lá na Bíblia online, digitar lá dia do Senhor, aí vai aparecer uma lista de lugares na Bíblia onde aparece a expressão dia do Senhor, e se a gente ler esses textos, vamos ver que está se referindo ao quê? À volta de Cristo, a volta de Cristo. Então João, ele foi transportado em espírito para o dia do Senhor, ou seja, para o dia da volta de Cristo. E o que ele viu? Ele viu um Jesus, né, resplandecente, um Jesus majestosíssimo, ou seja, né, 2000 anos depois de que Jesus ressuscitou, talvez 3000 anos, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas muito, muito tempo depois. Então Jesus estava muito mais resplandecente, muito mais poderoso, muito mais, né, não tem nem palavras para dizer. E a mesma coisa o diabo, que ela fala, o dragão, a antiga serpente. Quer dizer o que? Dragão é algo muito, muito pior do que a serpente, algo muito mais terrível que a serpente. Do que eu aprendo disso? Que o tempo, quer dizer, não é bem um tempo, talvez, né, tem que revisar essa palavra, mas eu diria assim, o tempo amplifica as pessoas. Deixa eu dizer assim, o tempo amplifica as pessoas. Ou seja, o tempo, ele faz com que as pessoas sejam sempre mais aquilo que elas são. Que as pessoas sejam sempre mais fortemente aquilo que elas são. Então Jesus, quando ressuscitou, ele já era glorioso, né? Já era glorioso. Mas o tempo foi passando e o que acontece? Jesus, ele está vivo, ele está agindo no mundo, está agindo, e essa ação dele são sempre ações de amor. Sempre ações boas, ações de ajudar as pessoas, responder orações, curar doentes e coisas desse tipo. Então Jesus está fazendo muita coisa boa. E essas coisas boas que ele faz tornam ele sempre melhor. E a mesma coisa o diabo. O diabo é a antiga serpente. Lá no início, no paraíso, ele era uma serpente. Mas, no passar do tempo, no correr da história, ele foi sempre fazendo mais coisas ruins, levando as pessoas a pecar e, né, tentando destruir a vida das pessoas, está fazendo muitas coisas ruins. E isso torna ele sempre mais ruim, sempre pior. Por isso que lá na frente, quer dizer, lá na volta de Cristo, Satanás ele é chamado de dragão, a antiga serpente, quer dizer, ele de serpente se transformou em dragão. E como Jesus, né, vamos dizer assim, que quando ressuscitou, ele é muito parecido com um ser humano. A semelhança física dele era um ser humano. E lá na frente, na volta de Cristo, né, a semelhança dele, continua sendo um ser humano, mas é tão resplandecente, tão brilhante, tão poderoso, tão cheio de luz, tão, né, que João não reconheceu. E isso, a mesma coisa se refere a nós, a todas as pessoas, a todas, sejam boas ou ruins. Assim, eu estou entendendo a Bíblia, que as pessoas ruins, elas se tornam cada vez piores, ou seja, elas vão fazendo coisas ruins, e isso, como é que eu vou dizer assim, gruda na alma das pessoas. As coisas boas ou ruins que a gente faz, gruda na alma da gente, e faz com que a gente fique sempre melhor ou pior, conforme, né, se essas coisas são boas ou ruins. E aqui, 2 Coríntios 3,18, ele fala isso, né? Nós somos transformados de glória em glória. Quer dizer, se a gente está ligado com a glória de Deus, se a gente está cheio do Espírito Santo, se a gente está em contato com Deus, então isso vai grudando na alma da gente, por assim dizer, e vai transformando a gente no passar do tempo. Parecido como, né, Moisés quando subiu no monte lá e quando desceu, o rosto dele brilhava, né? Claro que Deus é luz, então Moisés esteve em contato com Deus, então, né, ele continuou brilhando durante certo tempo, quase como se fosse assim fosforescente, por assim dizer. Claro que daí ele veio aqui para baixo, onde é que o mundo é escuro e a luz foi desaparecendo, foi gastando, né? Mas no nosso caso não vai ser assim, quer dizer, quando a gente estiver com Cristo, toda essa glória que cola na nossa alma, vamos dizer assim, né, a gente vai continuar, né, vai continuar com a gente. Então, um objetivo ao qual ele nos impulsiona. Então, qual é o objetivo que o Espírito Santo tem? Qual é o plano, o alvo? Né? Claro, tem várias
vários detalhes aqui para a gente detalhar, mas o principal deles é nós sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse é o ponto principal. Cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Esse é um ponto principal. Transformar a nós. Transformar a nós. Por isso também que eu já venho te falando. Por que é que eu só vou falar do batismo no Espírito Santo aqui no final da revista? E estou falando tanto tempo em outras coisas que ninguém fala sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque primeiro, o Espírito Santo ele quer transformar a nós. Esse é o trabalhar dele principal. Que nós sejamos pessoas melhores, mais santas, mais parecidas com Cristo. Esse é o ponto principal. Não adianta a gente fazer muitos milagres, né? Como diz lá, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres em teu nome, né? E tal, né? Aí Jesus vai dizer, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer o quê? Pessoas que estão fazendo coisas erradas pelas costas, vamos dizer assim, e lá, né, na igreja, fazendo coisas em nome de Jesus, orando pelas pessoas em nome de Jesus. Jesus, ok, está curando, né? Uma pessoa lá que talvez até está fazendo coisas erradas, tem uma vida dupla, vamos dizer assim, mas ele vai lá e ora e fala em nome de Jesus, esteja curado, né? Então Jesus cura aquela pessoa, mas a pessoa que falou isso, esteja curada em nome de Jesus, a pessoa que falou isso pode ir para o inferno, né? Por quê? Porque quem curou aquela pessoa foi Jesus, e não aquele que orou, porque, né, muitos pensam assim, então é uma prova de santidade. Se a pessoa ora por um outro e ele é curado, então é a prova que aquela pessoa é santa. Não é bem assim. Não é bem assim. Por isso a busca da santidade é algo bem, bem importante na vida da gente. E né, tem pessoas que acham, não, eu tenho um bom trabalho na igreja, eu prego, eu oro pelas pessoas, então Deus está contente comigo. Não, isso é uma coisa. A outra coisa é o nosso caráter no profundo, quem nós somos de verdade. Aqui eu sublinhei duas palavras no próximo parágrafo. O que devemos fazer e também o jeito de vivermos, né? São duas coisas. O que eu devo fazer? É uma pergunta importante. O que eu devo fazer? Devo trabalhar nesse emprego? Devo trabalhar no outro emprego? Devo pregar ou não devo pregar? Ou, enfim, o que eu devo fazer? O que? É uma coisa importante. Mas a outra coisa importante é o jeito de tratarmos as pessoas. O jeito de sermos, o jeito de trabalharmos. Isso é um ponto que o Espírito Santo quer nos transformar, ou seja, o nosso caráter, o modo como fazemos uma coisa. Se a gente prega por amor a Deus ou prega por a gente achar que a gente é maravilhoso, eu sou um pregador tão maravilhoso e tal, né? Não. O que nos leva, o que nos motiva, o que está por trás do que a gente faz. Então são duas coisas, né? O Espírito Santo quer que a gente faça muita coisa para Deus. Deus, né? Ele fica contente quando a gente prega, quando a gente evangeliza, quando a gente... Ok, ele fica contente. Mas por trás disso tem que estar isso, o amor. Né? O jeito de a gente fazer as coisas. Motivado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aqui eu coloquei um parágrafo, né? Um parágrafo uma ideia que eu peguei de uma pregação que eu escutei na internet, que eu gostei muito, onde que o pregador comparou a parábola do bom samaritano com a obra do Espírito Santo, como se o bom samaritano fosse um símbolo do Espírito Santo. E então ele leva aquele senhor que foi assaltado, leva ele para uma hospedaria para ele ser curado naquela hospedaria, né? Então seria como se a igreja é esse lugar onde que a gente recebe essa cura, esse trabalhar. Então eu sempre procuro conectar tudo com a igreja, porque isso é muito importante, porque tem pessoas que acabam também caindo num outro erro de dizer, eu tenho o Espírito Santo, não preciso mais ir na igreja. Né? Eu leio a Bíblia e
e estou cheio de fé dentro de mim mesmo, e então eu tenho até mais fé que o pastor da igreja, para que eu preciso ir na igreja? Né? Vamos dizer assim. Então tem pessoas que acabam caindo nesse lado e não sabem que isso também é um caminho do inimigo para destruir as pessoas, se afastarem da igreja, porque se acham tão fortes, né? E acabam lá mais para frente se desviando em falsos ensinos e pecados e outras coisas mais. Por isso eu sempre conecto de novo com a igreja. A igreja é um local totalmente importante, até para a gente viver essa plenitude do Espírito Santo, ou para a gente compartilhar isso com outras pessoas, com os irmãos, e também é um lugar onde a gente recebe também, né, mais do Espírito Santo, muitas vezes. Né? Muitas vezes eu vou na igreja e me sinto, né, uma coisa assim, abençoado, sinto que lá é um lugar que está cheio do Espírito Santo. Não é sempre, às vezes acontece, né? Mas é vice-versa, às vezes a gente está cheio do Espírito Santo e a igreja não está tão cheia como a gente dá para os outros. Às vezes a gente está um pouco vazio, a igreja está cheia do Espírito Santo, a gente recebe, né? Talvez a gente dá, às vezes a gente recebe, né? Por isso sempre é importante a gente participar da igreja e entender a importância da igreja no projeto de Deus. Tá? Na próxima página, cooperação. Né? Cooperação. Então, tem pessoas que caem no extremo de pegar um versículo que diz assim: Deus é que opera em nós o querer e o realizar. Então pega um versículo como esse e dizem: Deus é que faz tudo. Deus faz tudo. Nós não precisamos fazer nada. Né? A gente se senta ali no banco da igreja, escuta e vai para casa. Deus é que faz. Né? Então tem pessoas que pensam desse jeito, mas é um jeito totalmente errado. Por quê? Porque o interessante é que o versículo diz assim: Deus opera o querer e o realizar. Ou seja, Deus ele mexe a gente, toca na gente para a gente querer fazer uma certa coisa e ele nos dá a força de realizar aquela coisa. Então, se nós não queremos fazer nada para Deus, se nós não realizamos nada para Deus, é porque Deus não tocou na nossa vida e nós, né, não temos o Espírito Santo. Então, né, essas pessoas que falam isso: Deus é que faz tudo, né? Deus é que opera tudo, né? Então, cabe a nós o quê? Né, cruzar os braços e... Né, tem pessoas que chegam a tal extremo de entender que pessoas que fazem muita coisa para Deus estão pecando, estão fazendo uma coisa errada, estão querendo tomar o lugar de Deus. Né? Se Deus é que faz tudo, então quem faz alguma coisa está querendo tomar o lugar dele. Mas aquele versículo diz exatamente isso: Deus opera em nós o querer e o realizar. Quer dizer, Deus opera em nossa alma, em nosso coração, o desejo de realizar as coisas. Então, quem é tocado por Deus, quem é cheio do Espírito Santo, ele vai realizar mais coisas para Deus, porque Deus operou nele o desejo de fazer e a força de realizar. Então, eu escrevi cooperação como título desta parte aqui. Cooperação. Então, o que acontece? É Deus que faz ou somos nós que fazemos? E para explicar isso, eu uso a palavra grega sumantelambanomai, né? Que significa isso, cooperação. Cooperação significa é como o vento e o barco à vela. Né? Sem o vento, o barco à vela não pode ir para lugar nenhum. Né? Mas se não tiver barco à vela, o vento também pode soprar quanto quiser, que não vai levar barco para lugar nenhum. Quer dizer, tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Né? Ou, por exemplo, o veleiro só pode ser impulsionado pelo vento depois de recolher a âncora e levantar as velas. Né? Então está lá o veleiro, está lá, né, dizendo: mas eu estou aqui no porto e o vento não me leva para lugar nenhum, né? O vento não me leva para lugar nenhum. O vento assopra, mas eu não estou indo para lugar nenhum, culpa do vento, né?
Mas não, aqui diz soltar, recolher a âncora e levantar as velas. Que significa o quê? Tem gente falando, o Espírito Santo, ele não está me levando para lugar nenhum, né? Mas a gente tem que levantar as velas, ou seja, a gente tem que se abrir para né? Deixar o Espírito Santo guiar a gente. Quando ele nos fala, quando ele nos toca, a gente reagir, a gente ir para o lado que ele está nos empurrando, né? Ele dá um toquezinho na gente, a gente perceber isso, né? Como a gente levar uma cutucada, digamos, se alguém vem e cutuca a gente do lado esquerdo, a gente, opa, eu tenho que ir para aquele lado, né? Querendo dizer assim, vai para aquele lado. Então, é uma coisa, o Espírito Santo ele vem e cutuca a gente, para a gente entender, eu tenho que ir para aquele lado. Então, nós temos que reagir, nós temos que, né, deixar ele nos impulsionar. Não adianta o Espírito Santo assoprar que nem um vento, assoprar em cima do barco, e o barco está lá com a âncora no chão, né, embaixo na água, está lá preso. Né? E assim são muitas pessoas, estão presas, estão com medo, estão lá presas ao legalismo, às suas regras religiosas e tal, né? E aí ficam lá, mas o Espírito Santo ele não me leva para lugar nenhum, o Espírito Santo, né? E tal. Sim, por quê? Porque para a gente ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos que nos libertar das nossas, vamos dizer assim, amarras, das nossas ideias, dos nossos planos, dos nossos, né, projetos ou do nosso modo fixo de ver as coisas. Nós temos que nos libertar. Por isso eu tenho um hino muito bonito da harpa, um dos meus prediletos, que é aquele solta o cabo da nau, né? Solta o cabo da nau e navega, né, com fé em Jesus. Quer dizer o quê? Navegar, ir para o mar. O barco tem que ir para o mar. Né? O barco tem que ir para o mar, só que a maioria das pessoas são que nem barcos que estão presos no porto. Presos pelo medo, pelo medo de mudar, pelo medo de ser levados para algum lugar desconhecido, para algum lugar novo, para algum lugar diferente, uma coisa perigosa e coisas assim, né? Então estão lá presos, né? E aí, claro, ficam lá achando que todos os barcos que navegam em mar alto, esses são os hipócritas, né? Esses navegam em mar alto, eles querem ser melhor que os outros, né? Sendo que navegam em mar alto é as pessoas que tiveram a coragem de dar um passo de fé e se libertar e seguir a voz do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo ele não faz nada em nosso lugar. Né? Como eu te falei antes, tudo o que alguém outro faz em nosso lugar não tem valor moral. Valor moral só tem aquilo que nós fazemos. Então, o Espírito Santo ele vem, né, e fala ao nosso ouvido, por assim dizer, assopra na nossa consciência, assopra no nosso espírito ideias, coisas que ele gostaria que a gente fizesse, mas nós é que temos que obedecer. Nós podemos rejeitar, nós podemos ser desobedientes, dizer não, né, não vou fazer, né? Quer dizer, claro, ninguém falaria desse jeito, diz assim, não, eu quero desobedecer ao Espírito Santo. Ninguém falaria desse jeito, mas a maioria das pessoas, quando o Espírito Santo toca uma pessoa para fazer algo diferente, algo novo, a maioria das pessoas reage falando o quê? Eu tenho medo. Né? Mas o que vai acontecer? Exatamente por isso, porque o Espírito Santo ele leva a gente para lugares diferentes que a gente não sabe como vai ser. A gente não sabe o que vai acontecer. Para testar o quê? Para testar a nossa confiança, para testar a nossa fé, para testar se a gente confia nele, que ele está levando a gente para um lugar bom. Como diz lá, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então a gente tem que confiar, a gente tem que acreditar. E essa confiança ela só é demonstrada exatamente nesse momento, quando ele leva a gente para algo desconhecido, para algo diferente. É só ali que isso é testado, que isso é comprovado, que a gente de fato acredita. E quando tudo está normal, quando tudo está no plano do conhecido, mas dentro da nossa zona de conforto, né? Então a gente não está provando nada, a gente não está mostrando que crê, que confia, né? Porque dentro da nossa zona de conforto não precisamos de fé. Então o que é? O Espírito Santo não faz nada em nosso lugar, mas age conosco, quer dizer, né? Ou seja, em parceria, vamos dizer assim, em parceria, quer dizer, ele nos dá as ideias, mas nós temos que obedecer. Aqui, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,14. O que significa isso? Sim, Timóteo tinha recebido um dom, mas ele tem que executar esse dom. Né? A gente recebe dons de Deus, Deus chega e dá um dom para a gente, mas se a gente ficar sentado em casa de braço cruzado,
Então isso é uma negligência. Então, né, a gente não recebe o dom para botar na estante, olha que bonito, que maravilha, tem um dom. Isso é besteira. Quer dizer, o dom a gente recebe mais para executar. Então, é um trabalho em conjunto. Deus dá dons, mas nós temos que se mexer. Né? O Espírito Santo, ele não nos força. Né? Não é que nem no caso de uma pessoa que é possessa por um demônio, né? O demônio ele usa aquela pessoa do jeito que quiser. Mas no caso do Espírito Santo, não. O Espírito Santo, ele não força as pessoas, ele não pega as pessoas como se alguém é possesso pelo Espírito Santo, vai fazer coisas que a pessoa nem sabe que está fazendo. Não. O Espírito Santo, ele sugere, ele orienta. Mas quem vai fazer é a própria pessoa. Então você sempre tem que trabalhar em conjunto. Então o Espírito Santo, ele não força a gente a fazer o que a gente não quer. Não, se a gente não quer, a gente não é obrigado a fazer. Só que isso também é um entristecer. Aqui diz 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Quer dizer o quê? A gente pode dizer não. O Espírito diz uma coisa para a gente pode dizer, mas eu não quero fazer. Sim, mas a consequência vai ser que dali para frente, vamos dizer assim, o Espírito Santo ele vai devagarzinho se retirar. Devagarzinho ele vai dizer, tá bom, se o Rolf não quer fazer o que eu quero, tudo bem, também, então não vou, né, mas dar opinião na vida dele, vamos dizer assim, né? E aí a coisa vai indo e logo, dali uns semanas, meses, né, o Espírito Santo já não fala mais nada pra gente, né? E daí, então, né, eu digo isso até por experiência própria no passado, que teve vezes que aconteceu coisas parecidas, que eu vejo, por que o Espírito Santo agora não está falando mais comigo, né? E daí eu vou orar e Deus me fala assim, mas né, olha lá para trás, olha o que aconteceu lá há um mês atrás. O Espírito Santo te mostrou certa coisa e você não fez, você não obedeceu. Por que o Espírito Santo agora ia te falar de novo? Né? Se você, naquela ocasião, não prestou atenção no que ele te falou. Né? Aí então tem a ver o quê? A gente pedir perdão, dizer, Deus, me perdoa por não ter obedecido naquela ocasião, me perdoa, eu prometo que na próxima vez eu vou obedecer, né? E reatar os laços, reatar o compromisso, né? E aí, por favor, Senhor, fala de novo comigo, me mostra de novo, né? E aí ele fala com a gente tem que fazer. E quanto mais a gente faz, mais ele mostra. Quando a gente desobedece, é o contrário. Até mesmo a oração é uma ação conjunta. O Espírito Santo nos apoia em nossas fraquezas, segurando nossos braços quando oramos. Por exemplo, Êxodo 17:11, né? Quer dizer, naquela situação, se não me engano foi Josué, que estava lá com os braços levantados, e aí, quando ele abaixava os braços, o povo perdia a guerra. Quando ele levantava os braços, o povo vencia. Então, ele se cansava, os braços dele ficavam cansados. O que ele fez? Ele pediu ajuda de 2 outros que seguravam os braços dele. E assim o povo venceu a guerra. É um exemplo para falar do quê? Sim, a importância da oração para a gente vencer as batalhas espirituais. A importância de a gente orar muito. E o Espírito Santo ele nos ajuda em oração. Aqui Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos 8:26. Quer dizer, o Espírito Santo, ele nos dá ideias. Quando a gente está orando, o Espírito Santo ele nos dá ideias do que orar. Por isso a gente tem que entender isso, que quando a gente está orando, a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo, ficar atento ao que ele está nos dizendo para a gente orar. Por quais pessoas, por quais situações, por quais coisas a gente deve orar, ficar atento ao que ele fala, até porque é isso que ele quer nos dar. Quer dizer, a gente tem que pedir para Deus aquilo que ele quer nos dar. E aí a gente vai receber. Então, por isso, ficar atento ao Espírito Santo. Então, ele nos mostra como orar. Nós não sabemos como orar, então a gente pede. Por isso, sempre é bom fazer isso no início da oração. Uma das primeiras coisas da oração, pedir isso. Espírito Santo, ou Jesus, me mostra como eu devo orar, me dá as palavras, me dá as ideias, né? É importante, isso ajuda bastante. Próximo título, livre para fazer a vontade de Deus.
2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Os seguidores de Jesus são chamados para serem livres. Isso aqui é muito, muito claro. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa palavra tem em vários lugares no Novo Testamento. Quando a gente segue Jesus, a gente é chamado para ser livre. E o que é ser livre? O que significa ter liberdade? E aí eu sempre falo para os meus discípulos, segura na cadeira, tá firme aí? Tá bem firme na cadeira para o que eu vou dizer agora. O que significa a palavra liberdade? Já teve discípulos meus que ficaram chocados depois de escutar o que eu falei. Que brigaram comigo. Não é isso não. E sabe que eu digo assim, liberdade é o quê? Liberdade é nós fazermos tudo o que nós quisermos fazer. Liberdade é isso, é fazer tudo o que a gente quer fazer. Poder fazer tudo o que a gente quer fazer, ou fazer tudo o que a gente quer fazer. Isso significa liberdade. E daí, muitos falam, não pode ser isso, Não pode ser, quer dizer, que o cristão pode fazer tudo o que ele quiser, também pecado e o mal e tudo isso, ele pode fazer. Eu digo, bom, se um cristão quer fazer o mal e o pecado, então ele não é um cristão de verdade. Por isso eu digo, a liberdade é a gente poder fazer tudo o que a gente quer. E a ênfase desta frase está na palavra quer. Quer dizer, o que eu quero? O que meu coração deseja? Do que meu coração está cheio? Esse é o ponto. E quando meu coração está cheio da vontade de fazer o que é bom, o que é correto, o que é certo, aí eu posso fazer tudo o que eu quero. Tem um versículo que diz assim, não sei se é um versículo bíblico ou é uma frase de alguma pessoa famosa que diz assim, ama e faz o que quiseres. Como Jesus disse, a maior lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se o nosso coração estiver cheio de amor, então tudo que a gente fizer vai ser cheio de amor. Então o importante é isso, o que a gente quer. Se o que a gente quer é bom, a gente pode fazer tudo. Daí a gente é livre. Isso que é liberdade. Liberdade é isso. A gente está cheio de amor e a gente pode fazer tudo o que quiser. Isso que significa ser livre de verdade. As pessoas do mundo, eles acham que liberdade para eles é a mesma coisa, fazer o que quiser. Só que o que eles querem é o mal, o pecado, abusar das outras pessoas, roubar, e assim por diante. Então, eles querem coisas erradas. E essas coisas erradas, eles se sentem livres quando fazem isso, abusar do próprio corpo, usando drogas e sei lá o que. Quer dizer, vários tipos de abusos que as pessoas pensam que é liberdade. Se envolver em coisas perigosas e assim por diante. Eles acham que isso é liberdade. A liberdade deles é uma liberdade destrutiva. Usar drogas ou andar de moto a 200 por hora e coisas desse tipo. É uma liberdade destrutiva. A nossa liberdade é uma liberdade construtiva, que é amar o próximo, ajudar as pessoas, fazer o bem. Na outra página, a verdadeira liberdade é servir a Deus e ao próximo em amor. Eu leio aqui Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5,13. Claro, diz, vocês foram chamados à liberdade. O Evangelho é uma pregação da liberdade. Jesus nos liberta. Ele nos liberta, de muitas coisas. Do diabo, do pecado, da culpa do pecado. Agora, se as pessoas continuam servindo o diabo e praticando o pecado, então eles não estão livres do diabo e do pecado. Então, se Jesus nos liberta do diabo, é para não mais fazer o que o diabo quer. Jesus nos liberta do pecado, é para não mais fazer o pecado. E aí nós somos livres, Só que tem pessoas que confundem. Eles acham, Jesus nos liberta, então agora eu estou livre para fazer o pecado.
né? É um modo errado de entender a coisa, né? Né? Então, né, essa palavra liberdade é uma palavra que a gente tem que mastigar muito para entender isso. Nós somos livres. Por que estamos estudando 13 semanas sobre o Espírito Santo? Para nós entender que ele nos faz livre, Jesus nos faz livre, que isso nos liberta, para nós sermos pessoas cheias de vida espiritual, cheias de alegria espiritual, cheias de, né, cheias de poder espiritual, e isso que é a maior liberdade, né? A gente entender que a gente está no centro da vontade de Deus, que Deus nos mostra o que Ele quer e que daí a gente também obedece isso e que isso leva ao nosso amadurecimento espiritual, e tudo são coisas tremendas e maravilhosas. Último título, superar. Ser impulsionado pelo Espírito Santo significa fazer coisas que pelo nosso próprio entendimento não faríamos. Por exemplo, Atos 13, 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13, 4. Então, ser guiado pelo Espírito Santo tem, né, sempre a ver com isso. Que nós fazemos nossos planos, o que não é errado. Né, e quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente pede para Ele nos mostrar que planos devemos fazer. E muitas vezes o Espírito Santo entra lá no meio de um plano, a gente está achando, que maravilha, estamos indo nessa direção. Né? Aí chega o Espírito Santo lá no meio e diz, não, agora você vai pegar outra direção. Né? E aí o cérebro humano ele fala, não, mas isso é ilógico, isso não faz sentido, isso, né? Exatamente por isso, né? Exatamente por isso que, né, significa ser guiado pelo Espírito Santo, porque quando nós usamos nosso raciocínio para achar o que é lógico, o que vai funcionar, o que vai dar certo, ok, devemos usar nosso raciocínio. E o Espírito Santo ele sempre testa a nossa fé, nos colocando, né, de vez em quando, em situações que mexem nisso, onde é que a gente é questionado se a gente confia, se a gente vai obedecer, né, coisas que a gente não entende, que não se explicam pela lógica, que não fazem às vezes sentido, se a gente vai obedecer a isso, né? E agora, erros. Cristãos legalistas vivem tentando evitar erros. É uma coisa boa, evitar erros. É uma coisa que não é ruim, com certeza. Mas eu tenho a impressão que tem muitos cristãos que estão dedicando muito percentual da sua energia para evitar erros. Eu digo em excesso, estão usando um percentual excessivo da sua energia no trabalho de evitar erros. E, né, é bem complicado falar sobre esse assunto, porque parece assim, o Rolf ele quer que a gente faça a coisa errada. Deixa eu dar uns exemplos aqui. Né? Todos os grandes homens e mulheres de Deus, além de Jesus, fora de Jesus, cometeram erros e até erros grandes. Abraão, né, disse que a sua esposa era sua irmã. Davi adulterou e assassinou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tá? Então, 3 exemplos de grandes personagens bíblicos que fizeram erros. E Abraão foi o primeiro exemplo que eu usei. Abraão cometeu um erro, mas o que não impediu que ele fosse chamado pai dos crentes. Davi cometeu um erro, mas que não impediu que ele fosse chamado um homem segundo o coração de Deus. Pedro cometeu erro, o que não impediu dele se tornar o principal apóstolo de Jerusalém. Então não devemos cometer erros. Cometer erros não é bom, é ruim. Mas tem pessoas que neurotizam essa questão dos erros. Tipo assim, eles, para evitar um erro, acabam deixando de fazer 10 coisas boas para evitar de fazer uma coisa ruim. Ou seja, tipo assim, eles pensam, eu poderia hoje pregar. Não, mas eu poderia talvez falar uma coisa errada. Poderia pregar ali alguma coisa que não seja bem correta, cometer um erro teológico. Então o que eu faço? Eu não vou fazer, não vou pregar.
Ou seja, deixam de fazer algo bom por causa da possibilidade de fazer uma coisa errada. Né? Então, eu sempre nesse lugar eu pergunto, eu faço uma pequena historinha que eu inventei. Não sei se já usei essa historinha para ilustrar. Uma historinha que eu inventei, lógico, é uma história inventada, que é uma proposta, vamos dizer assim. Uma história que propõe uma coisa. Então, a historinha é a seguinte. 2 funcionários de uma empresa que montam uma certa peça. Eles têm que parafusar ali alguns parafusos numa peça. Então, né, naquela linha de montagem. Então, ele pega 2 peças e parafusa uma na outra e passa para frente. Então, digamos assim, e daí, por uma razão inexplicável, a cada 100 peças que eles montam, uma é mal montada, fica estragada. Já faz parte da historinha essa regrinha. Eles vão montando as peças, mas a cada 100 peças exatamente, uma se estraga. É um erro que eles fazem, exatamente a cada 100 peças. No final do dia, o primeiro funcionário, o funcionário A, estragou 3 peças. E o funcionário B estragou 5 peças. Qual é dos 2 funcionários que o patrão mais vai gostar? Conseguiu entender a pegadinha? É uma pegadinha. Né? É uma pegadinha. Por quê? Porque o que estragou 3 peças significa que ele montou 297. Quer dizer, ele montou 300 e estragou 3. O que estragou 5, porque ele montou 495. Quer dizer, ele montou 500 e das 500, 5 estragaram. Ou seja, na verdade, o que estragou 3 é porque ele só montou 300 peças. O outro que estragou 5 é porque montou 500 peças. Quer dizer, ele estragou mais porque trabalhou mais. E, na verdade, assim é tudo na vida. Quer dizer, quem comete mais erros é porque faz mais coisas. Essa que é a realidade. Pessoas que cometem mais erros são as pessoas que mais fazem. Quem só fica em casa não faz erro, mas também não faz nada. Né? E tem muitos que acabam caindo nessa falha mental de achar, não, eu não posso fazer coisa errada, né? Porque a Bíblia diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás isso, não farás aquilo, não farás. Eles acham assim que o que Deus quer é que a gente não faça coisas erradas. Ok, Deus, né? Agora qual é a minha resposta? Dizer, claro, Deus não gosta que a gente faça coisas erradas. E eu não estou querendo dizer assim, vamos sair e fazer coisa errada. Não, mas o ponto que eu quero mostrar é que toda pessoa que faz coisas boas acaba também fazendo coisas ruins. Uma pessoa que faz 1000 coisas boas talvez faz uma coisa ruim. E todo mundo só olha em cima daquela coisa ruim, entende? Se fosse pelos legalistas, digamos, Abraão tinha que ser riscado da Bíblia. Não, Abraão, olha só o que ele fez, falou que a esposa dele era irmã dele, ele não presta. Abraão, joga fora. Esse nem pode ser chamado cristão, né? Se fosse por certas pessoas. Ou então Davi. Não, Davi, olha só, ele adulterou, ele, né, mandou matar Urias, né? Esse nem presta para ser cristão. Rasga, tira fora da Bíblia, né? Se fosse por muitos. Mas o que a Bíblia nos mostra é exatamente o contrário. E nós não podemos só olhar o erro que a pessoa fez. Nós temos que olhar também as coisas boas que a pessoa fez. É assim que Deus olha. Como Pedro negou Jesus 3 vezes, sim, mas ele foi o maior apóstolo e até morreu por Jesus no final. Então não podemos só olhar os erros que as pessoas fazem, mas sim a quantidade de coisas boas que as pessoas fazem. Isso que é o ponto. E nós temos que entender, Deus quer que a gente faça muita coisa boa. Deus quer que a gente faça muito, que nós sejamos produtivos, como está escrito lá, né? Nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto. Então Deus quer que a gente faça muita coisa, que a gente seja ativo, que a gente seja forte, que a gente seja proativo, que a gente, né, enfim, meta a cara, que a gente, né, se envolva, que a gente, né, faça atividades e sei lá o que, pregue, evangelize, ore, enfim, né?
Que a gente não fique lá, mas eu não sei, eu não vou fazer porque eu talvez faça um erro, eu não vou fazer porque eu não sei. E é claro que ninguém nasceu sabendo, né? Os que fazem é porque tentaram e talvez nas primeiras tentativas não deu certo, mas depois na terceira ou quarta tentativa deu certo, dali para frente foi, né? Então, são as pessoas que estão fazendo, né? Porque meteram a cara, porque, né? Porque treinaram e no início, né? No início é difícil, né? Até andar de carro, por exemplo, tanta gente anda de carro, mas no início, né, você tem que aprender como é que acelera, como é que troca as marchas, como é que faz e deixar morrer o motor e tal, tal. No início, né, é assim. E assim é com tudo, até para caminhar, né? A criança para caminhar, ela leva um tombo, né? Normal, tudo normal, faz parte da vida. Mas assim tem cristãos que estão lá, né, recolhidos. Não, eu não vou fazer porque eu posso fazer uma coisa errada e Deus não vai gostar, vai ficar muito bravo se eu fizer uma coisa errada, né? Não, é o contrário. Deus quer que a gente vá em frente, que a gente meta a cara, né? Como eu digo às vezes assim, né? Jesus war ein Arbeitstier, né? Ou seja, Jesus era um animal de carga, um burro de carga. Quer dizer, em outras palavras, Jesus, ele trabalhava, ele metia a cara, ele não ficava lá, eu não sei, né, e tal. Não, ele ia em frente, ele falava, ele dizia, ele ia e fazia e acontecia, né? Não com o objetivo de fazer coisas erradas, né? Graças a Deus Jesus nunca pecou, mas os outros, os apóstolos e tal, né? A Bíblia fala de coisas erradas que eles fizeram. O apóstolo Paulo, antes de se converter, perseguia os cristãos, até estava do lado de, né, quando foi morto Estevão, né, e tal e coisa. Então, de muitos e muitos, ou da maioria dos grandes líderes, né, até Moisés, por exemplo, que matou o egípcio, né? Então, de todos os grandes líderes da Bíblia, sempre tem alguma coisa negativa que a Bíblia fala. Sempre tem alguma coisa negativa que a Bíblia fala. Para mostrar a gente o quê? Nós não podemos olhar para as coisas negativas, nós temos que olhar para as coisas positivas, nós temos que olhar para o que essas pessoas fizeram. Esse que é o ponto. Nós não podemos nos deixar refrear pelas possibilidades de fazer coisas erradas. Não, nós temos que ir em frente, nós temos que meter a cara. Ok, é bom a gente também avaliar um pouco o risco. Não tipo assim, a pessoa se converteu hoje, amanhã já está pregando nas igrejas, nem sabe o que fala, mas só de vontade, só porque... Não, ok, tudo bem. A gente também tem que, né, digamos assim, avaliar um pouco, dizer assim, não, peraí, não precisamos ir de 0 a 100 em um segundo, né? Dá para também, né, ok, começar devagar, começar pregando para os vizinhos, alguma coisa assim, e só mais tarde pregar na igreja. Quer dizer, ok, né? Sabedoria é bom, a gente usar a sabedoria, pensar, peraí, Jesus quer que eu, né, quer que eu seja um ensinador da Bíblia, como é, por exemplo, no meu caso, discipulado, fazer discipulado, né? Então, foi algo que fui aprendendo no início, né? Meus primeiros discipulados que eu fiz também, né? Hoje, quando eu olho para trás, penso, poxa vida, né? Queria ter feito tudo diferente naquela época. Mas, ok, tentei, meti a cara, comecei do jeito que eu achava que eu, né? Pensei bastante, pensei. Jesus disse, vai e faz aquele trabalho. Daí eu pensei bastante. Então tá, ok, vou fazer esse trabalho. Jesus mandou fazer. Pensei bem bastante. Como é que eu posso fazer? Fiz de um jeito. E hoje, né, eu digo, ok, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria diferente. Mas eu dei o meu melhor. Me esforcei ao máximo, pensei bem bastante e procurei fazer uma coisa da melhor maneira possível como eu tinha naquela época. Aqui embaixo diz, a vontade de Deus não se limita ao que não devemos fazer, mas se estende muito mais. Quer dizer, a Bíblia ela fala muito, principalmente o Antigo Testamento, sobre o que Deus não quer que a gente faça. O que é importante é a metade da questão. Metade da questão. Quer dizer, por exemplo, um filho, né, digamos, se um filho já evita de fazer coisas que um pai não gosta, né? Ok, já é a metade da amizade, vamos dizer assim. Mas o ponto, vamos dizer assim, para completar a figura, é fazer o que o pai gosta. Quer dizer, que nós façamos o que Deus quer que nós façamos. E isso é mais complicado, né? Aqui eu leio Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. Quer dizer, Deus nos criou em Cristo Jesus para quê?
para a gente só ficar sentado na igreja uma vez por semana. Não, aqui está escrito para boas obras, ou seja, para fazermos coisas. Isso significa boas obras. Fazermos coisas boas. Fazermos coisas boas. Que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quer dizer, Deus quer que a gente faça coisas boas. Já lá, quando Deus nos criou, quando Ele nos deu a vida espiritual, o projeto dele era isso. Nós éramos fazer coisas boas. Ele não nos deu a vida eterna, não nos encheu do Espírito Santo para a gente, quando morrer, ir para o céu. Isso, ok, é uma parte bem importante, mas para que a gente faça coisas boas. E como eu já te falei antes, através dessas coisas boas nós vamos nos tornando pessoas melhores. Cada vez que a gente faz uma boa ação, a gente se torna uma pessoa melhor. É um processo, não acontece de uma hora para outra. E para terminar, o último parágrafo, né, eu tenho que sublinhar sempre de novo para você não esquecer nunca mais essa questão, né, dessas duas alternativas, do legalismo e da vida no Espírito Santo. São duas alternativas, quer dizer, pessoas que vivem conforme leis, regras religiosas, ou pessoas que vivem num relacionamento vivo com Deus, obedecendo a Deus, claro, através da Bíblia, mas também através da orientação que o Espírito Santo dá. Eu leio Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. É um texto extremamente forte. Pensa bem, que Jesus está dizendo assim, de modo nenhum entrareis no reino dos céus, se vocês não fizerem tal coisa. Então Jesus está falando muito sério, uma palavra totalmente assim, que é como se ele estivesse querendo chacoalhar a gente, né? Dizendo, escuta aqui, pega essa verdade, capta isso aqui, porque senão tua vida é jogada fora, senão você vai para o inferno. Qual é essa verdade? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, né? E também acho que em Marcos ou em Lucas que diz, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Os escribas e fariseus, eles eram pessoas corretas, pessoas que não roubavam, não adulteravam, não matavam, mas que não sabiam o que era fazer coisas boas. Quer dizer, eles quando olhavam lá para um escriba, para um publicano, né? Aquele publicano não presta, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Por quê? Porque eu não mato, não roubo, não adultero. Quer dizer, ou seja, o quê? O critério para ele dizer que ele era uma pessoa boa, as coisas que ele não faz. E as coisas que a gente não faz não tornam a gente pessoas boas. O fato de não matar, de não roubar, não adulterar, não me torna uma pessoa melhor. O que me torna uma pessoa melhor vamos dizer, o outro lado do mandamento. Por exemplo, diz, não matarás, ou seja, não prejudicar a vida de uma pessoa. O que me torna uma pessoa boa é quando eu vou para o meu próximo e beneficio a vida dele para ele ter uma vida melhor. Esse é o outro lado. Ou, por exemplo, o mandamento de não adulterarás, né? Então, o que seria o lado contrário do adultério? O contrário do adultério é ter um relacionamento cada vez melhor com a esposa. Quer dizer, a flecha apontando para o outro lado. Quer dizer, a flecha quando aponta em direção ao adultério significa que o relacionamento com a esposa está se tornando cada vez pior. E vice-versa, na outra direção, cada vez melhor. Ou roubar, né? Não furtarás. Né? Então o pecado, ir lá pegar alguma coisa que pertence a uma outra pessoa. Isso é pecado. Mas o que seria o contrário? O que seria o positivo? A boa obra? É fazer alguma coisa para que as outras pessoas melhorem de vida, tenham mais coisas. A gente pode dar um presente para uma pessoa ou fazer alguma coisa que a outra pessoa possa melhorar a sua situação financeira. Então, vamos dizer assim, isso é um exemplo que ainda é muito, muito fraco, vamos dizer assim, mas no caso dos fariseus, porque os fariseus eles só pensavam nesse lado
Não, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não traí minha esposa, então eu sou uma boa pessoa. Mas Jesus quis dizer, não, isso aí é só um lado da moeda. O outro lado da moeda, que é o quê? As coisas boas que a gente faz. E pelo Espírito Santo, então, nós temos potencial para fazer muitas coisas boas. Porque se um dia faltar ideias assim, Senhor, o que eu podia fazer de bom? Né? O Espírito Santo vai nos responder. O que eu posso fazer de bom na vida? Quais são coisas, né? Atos, né? Atos concretos que sejam bons, que sejam cheios de bondade, cheios de, né? Cheios de amor. E não apenas pensamentos bons, porque aí muitos também ficam nisso, né? Ah, eu sou um cristão porque eu amo o mundo inteiro, principalmente os chineses, os russos, os americanos e os japoneses. Amo de coração, né? Eu só odeio os alemães, né? Que me incomodam o dia inteiro, que ficam aí me torrando a paciência, né? Ou você no Brasil, os brasileiros, né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer com essa, né? Com essa ironia? Assim, eu amo todos que estão longe de mim, né? Oh, que maravilha, eu amo de todo o coração as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, né? Só esses que estão ao meu redor, né, eu não gosto, né? Isso me incomoda. O que quer dizer com isso? Essa questão de boas obras, ou seja, fazer coisas carregadas de bondade, motivadas pela bondade, motivados por amor. Esse que é o ponto, não apenas falar sobre isso, ou pensar sobre isso. E isso, né, tem a ver com o quê? Impulsionado pelo Espírito de Deus. Esse é o título da lição. Quando o Espírito Santo nos impulsiona, ele nos impulsiona a sermos pessoas mais proativas, pessoas que têm menos medo de ficar fazendo coisas erradas, de cometer erros, e têm mais coragem de fazer coisas boas, de fazer coisas certas. Eu vou ler aqui as duas perguntas que nós logo vamos debater. A primeira: o que significa dizer que um discípulo de Cristo é verdadeiramente livre? E a segunda pergunta: como funciona a colaboração entre nós e o Espírito Santo? Amém. Aleluia.